segundo período, de 29 de setembro de 2025. Pequeno expediente. Ofícios recebidos, número 86 de 2025, Poder Executivo Municipal de Tauá, ao qual o Gabinete da Prefeita, encaminhando plano de sustentabilidade referente à proposta 964489/2024, que trata da pavimentação em vias na sede do município de Tauá, Ceará, Rua P e Rua Francisco de Assis, Cidade Leste. Indicações número 846 e 847, vereador Luiz Alves Neto, aonde indica a chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da Secretaria competente, a construção de uma praça no conjunto habitacional Domingos Gomes de Aguiar, com brinquedoteca e academia ao ar livre, como também a implementação de um saneamento básico com a construção de um esgoto na rua projetada 9, no loteamento Queiroz. Indicação número 848, de 2025, Francisco Hélio Turbano Cavalcante, que indica a chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da Secretaria competente, a iluminação pública do CE 176, entre o bairro São Geraldo e a fábrica Melbros, no quilômetro 2, nesse município. Indicação número... Só pedir aqui para retificar aqui, senhor presidente. A indicação número 849 de 2025, Genival Coutinho Sobrinho, foi feita a retificação, onde indica a chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá. Ednar, por favor. Pega ali minha indicação para me ler, porque foi alterada. Indicações número 850 a 855 de 2025, Fulvio Hermes Gonçalves Cavalcante, onde indica a chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da Secretaria competente, instalar coletores de lixo em pontos estratégicos ao longo da pista, área de caminhada, corrida localizada na Avenida Sherman Alves de Oliveira, nesse município, como também implantar área específica no município, Arena Som, em local adequado e com infraestrutura e espaço público e multifuncional dedicado a eventos de som automotivo, shows e atividades similares para que ocorram... Pega ali minha garrafa de água, por favor. Minha garrafa de água. E que ocorram sem causar incômodo à população, bem como criar rampas, rotas acessíveis e sinalizações adequadas próximas da bilheteria do estádio Gerardão para melhorar os acessos de cadeirantes e eventos em tal equipamento público. Como também contratar médico para atender na UBS 1, Vila de Santa Teresa, nesse município, e instituir o programa Óculos Solidário, com foco em estudantes da rede pública de ensino, idosos deficientes, pessoas de baixa renda e outros grupos vulneráveis. Como também contratar cuidador infantil, contratar cuidador infantil para a brinquedopraça do Bezerra de Souza, nesse município. E por último, a indicação número 849 de 2025, Genival Coutinho Sobrinho, onde indica a chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da Secretaria competente, especialmente a Secretaria de Urbanismo, Conservação, Meio Ambiente e Sustentabilidade e a empresa Urbantec, a necessidade urgente de implantação de instalação da iluminação pública da comunidade de Santo Antônio, Distrito de Santa Teresa, conforme solicitações anteriores, onde a população é cobrada pela taxa de iluminação, mas não dispõe do referido serviço público. Grande expediente. Projeto de lei do Executivo número 86 de 2025, que dispõe sobre o protesto extrajudicial de certidões de dívida ativa e créditos tributários e não tributários no município de Tauá, Ceará, negativação e da outras providências. Projeto de lei do Executivo número 88 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei do Executivo número 89 de 2025. Altera o dispositivo de lei municipal número 1768, de 29 de dezembro de 2010, CTM, Código Tributário Municipal, com posteriores alterações na forma que indique e dá outras providências. Projeto de lei legislativo número 85 de 2025, L. Pedroso Castelo Neto, dispõe sobre a proibição do plantio da árvore NIM. Azadiracta indica
no município de Itauá e estabelece diretrizes para o manejo, controle e eventual retirada dos exemplares já existentes. Projeto de Decreto Legislativo número 30 de 2025, Genival Coutinho Sobrinho, concede de cidadania tauaense ao senhor Yulo Emanuel Garcia Soares e adota outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 31 de 2025, Genival Coutinho Sobrinho, concede de cidadania tauaense à senhora Aniele Gonzalez Domingues e adota outras providências. Projeto de Resolução número 21 de 2025, Genival Coutinho Sobrinho, concede ao Dr. Anderson Farias Freitas Sobrinho a medalha de mérito legislativo, prefeito Antônio Jataí Sobrinho e adota outras providências. Requerimento para o Executivo número 84 de 2025, Hélio Pedroso Castelo Neto. Requer da mesa diretora da Câmara Municipal de Itauá, após ouvido plenário, oficia ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria competente, solicitando o estudo de viabilidade para a reforma da Casa de Farinha da comunidade Olho da Aguinha, localizada na Serra de São Domingos, distrito de Carrapateiras, preservando sua estrutura original em reconhecimento ao seu valor histórico, cultural e econômico para o município de Itauá. Requerimento para o Executivo número 85 de 2025, Hélio Pedroso Castelo Neto. Requer da mesa diretora da Câmara Municipal de Itauá, após o vídeo plenário, oficia ao Poder Executivo, por meio da Secretaria competente, solicitando a instalação com urgência de catracas de controle de acesso no estado de Gerardão, visando maior segurança e organização do público durante os eventos. Requerimento para o Executivo número 86 de 2025, Hélio Pedroso Castelo Neto. Requer da mesa diretora da Câmara Municipal de Itauá, após o vídeo plenário, oficial ao Poder Executivo, por meio da Superintendência Municipal do Meio Ambiente, Supermata, solicitando a elaboração de um plano de ação de arborização municipal com base nas condições climáticas de Itauá, na média anual de chuvas e na utilização prioritária de espécies nativas, visando a criação de uma política pública permanente de arborização que contribua para o enfrentamento da emergência climática e para a melhoria da qualidade de vida da população. Moção de pesar número 1110 de 2025, Manuel Loyola de Sena, que requer envio de voto de pesar aos familiares do senhor Manuel Carlos Evangelista, pelo falecimento ocorrido no dia 25 de setembro de 2025 do corrente ano. Moção de congratulação número 1101 e 1102 de 2025, Genival Coutinho Sobrinho, que requer envio de voto de congratulação ao senhor João Pedro Carlos Cidrão, pela passagem de seu natalício ocorrido no dia 23 de setembro do corrente ano, como a senhora Larissa Ribeiro, pela passagem de seu natalício ocorrido no dia 23 de setembro do corrente ano. Moção de congratulação número 1104 de 2025, Francisco Helder Lima Castelo, requer envio de votos de congratulação à senhora Josilene Gonçalves pela passagem de seu natalício ocorrido no corrente ano. Moção de congratulação número 1105 de 2025, Luiz Alves Neto, requer envio de voto de congratulação à senhora Brena Aline Estrela de Brito pela passagem de seu natalício ocorrido no corrente ano. Moção de congratulação número 1106 de 2025, Francisco Helder Lima Castelo, que requer envio de voto de congratulação ao senhor Bruno Serra pela passagem de seu natalício ocorrido no corrente ano. Moção de congratulação número 1107 de 2025, Genival Coutinho Sobrinho, requer envio de voto de congratulação ao senhor Igor Pinheiro de Oliveira pela passagem de seu natalício ocorrido no dia 25 de setembro do corrente ano. Moção de congratulação número 1108 de 2025, Francisco Helder Lima Castelo, em conjunto com o vereador Hélio Pedroso Castelo Neto, que requer envio de voto de congratulação à senhora Terezinha Loyola pela passagem de seu natalício ocorrido no corrente ano. Moções de congratulação número 1109 e 1112 de 2025, Genival Coutinho Sobrinho, que requer envio de voto de congratulação ao senhor Gabriel Coutinho Gonçalves pelo recebimento do prêmio Comenda Especial 40 anos Crefito 4 Minas Gerais, bem como ao senhor Alfredo Veríssimo pela passagem de seu natalício ocorrido no dia 26 de setembro do corrente ano. Moção de congratulação número 1113 de 2025, Érico Batista Lima, que requer envio de voto de congratulação à senhora Larissa Alves pela passagem de seu natalício ocorrido no corrente ano. Moções de congratulação número 1114 e 1115 de 2025, Genival Coutinho Sobrinho, requer envio de voto de congratulação ao senhor Luiz Jacinto Cavalcante pela passagem de seu natalício ocorrido no dia 27 de setembro do corrente ano, bem como ao senhor Alif Cavalcante pela passagem de seu natalício ocorrido no dia 27 de setembro do corrente ano. Moções de congratulação número 1116 e 1117 de 2025, Luiz André Bezerra Campos, que requer envio de voto de congratulação ao senhor Alexandre Félix
pela passagem seu natalício ocorrido no dia 28 de setembro corrente ano, como também ao senhor Fernando Rodrigues Aguiar, pela passagem seu natalício ocorrido no corrente ano. Moção de louvor número 11 de 2025, Fulvio Hermes Gonçalves Cavalcante. Votos de louvor para a Escola Estadual de Educação Profissional Monsenhor Odorico de Andrade pelas soluções tecnológicas e acessibilidade efetuadas pelos alunos do curso de Desenvolvimento de Sistemas para ajudar a melhorar a comunicação de pessoas com deficiência. Ordem do dia. Projeto de Lei Legislativo número 84 de 2025, Fulvio Hermes Gonçalves Cavalcante, que insere no calendário oficial do município o Dia Municipal do Texto dos Homens e adota outras providências. Senhor presidente, as demais matérias como requerimentos, moções de pesar, moções de congratulação e moções de louvor já foram lidas no diante expediente, por isso eu peço a dispensa das releituras das demais matérias, passando a palavra para Vossa Excelência. Obrigado, vereador Genival. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, com a palavra do Hélio Castelo. Presidente, eu gostaria de solicitar ao senhor, Vossa Excelência, que reitere os requerimentos número 49, 51 e 71. São requerimentos que são da minha autoria, que ainda não tive retorno. Então, eu estou lhe pedindo, solicitando que faça a reiteração, que é o reenvio desses requerimentos. E também gostaria de registrar que foi protocolado um projeto de lei da minha autoria, que é a proibição da plantação do pé de ninho, certo? Peço aos senhores colegas vereadores que dêem atenção a esse projeto. Creio que seja muito relevante para o nosso município, porque nós sabemos os danos, né? Que é no plural, os danos que essa espécie de árvore, né, causa tanto ao nosso município como ao nosso ecossistema de um modo geral. Então eu gostaria que os senhores vereadores tivessem atenção nesse projeto de lei, para que juntos, né, a gente pudesse colaborar e deixar um projeto mais completo. Estou aberto a sugestões de qualquer modificação necessária para que a gente possa aplicar essa lei no nosso município. Só isso, presidente. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem com a palavra do vereador Castelo. Esse projeto de autoria do vereador Hélio Castelo é interessante, ele já está sendo, inclusive, orientado pelo Ministério da Agricultura com relação à planta Uninho. Realmente ele causa vários danos, tanto na flora como na fauna, certo? E é interessante que Vossa Excelência inclua no seu projeto alguma orientação técnica com relação a essa planta ninho. Você procure, junto ao Ministério da Agricultura, o que ele realmente pode danificar no meio ambiente, tanto na flora como na fauna. Isso é interessante que esse parecer seja verificado e que tenha realmente a recomendação expressa do Ministério da Agricultura. Presidente, continuando a questão de ordem, no projeto existem algumas considerações técnicas que está especificado nos artigos, né, que estão no projeto. Inclusive, ele já relata no projeto como é que pode ser feita até a substituição dos pés de ninho, porque é um processo que tem que ser gradativo, ele não pode ser de uma vez, porque pode causar um impacto, né, para o nosso município. Então, é como eu estou dizendo, reitero as minhas palavras, deixando aqui aberto, né, para a gente possa fazer um projeto bem completo, certo? E que seja apreciado por todos os colegas vereadores. Passaremos agora ao uso da tribuna. Tem dois vereadores inscritos aqui, o vereador Hélio Castelo e o vereador Fulvio Gonçalves. Vou convidar o vereador Hélio Castelo para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental, 10 minutos. Dois. Você vai? Boa noite, senhores colegas vereadores. Boa noite à população que nos prestigia com sua presença na Câmara Municipal. Boa noite a todos que nos acompanham através dos meios de comunicações. Presidente, eu gostaria de iniciar aqui o meu uso da tribuna, né, porque creio que os vereadores também perceberam
principalmente de sexta-feira para cá, se eu não me engano, para o dia de hoje, uma situação muito estranha, porque assim, eu fiquei me perguntando por que o DENIT está fazendo uma recuperação de asfalto no nosso trecho urbano, se o asfalto já era bom, já tinha as condições boas. Fica essa interrogação no ar. Por quê? Estão tirando um asfalto que tinha condições, que já tiraram já uma boa parte, que tinha uma condição boa, para colocar outro asfalto por cima. Praticamente, eu acho que estão só reutilizando o mesmo material e passando por cima, ou então, não sei. Né? Então, fica esse questionamento no ar. Inclusive, eu estou aqui com o requerimento no ponto de protocolar. Estou lhe fazendo esse pedido verbal, que é exatamente pedindo a explicação ao DENIT, por que está sendo feito isso, já que nós temos pendências na questão da segurança do trecho urbano que corta o nosso município, dessa BR-020. Então, as explicações que eu estou pedindo é exatamente isso. Qual a prioridade técnica que eles estão usando para gastar dinheiro com recuperação de asfalto se nós estamos com pendência de segurança? Porque eu creio que o dinheiro que eles estão gastando, a gente poderia estar resolvendo o nosso problema. Essa semana já teve, a semana que passou, nas festas que teve aí do Agro Tauá, a primeira feira de negócios, teve acidente novamente. Então, por que é que estão utilizando esse dinheiro para recuperar um asfalto que já era bom, podendo estar aplicando na questão da seguração, de sinalização, instalação de semáforo, de redutores de velocidades? Passar uma parte para o vereador Luiz Alves. Agradeço ao caro colega. Na verdade, eu cheguei de viagem agora há pouco e gostaria que o colega informasse aonde é mais ou menos o trecho que eles estão. Exatamente. No segundo portal já arrancaram todo o asfalto, até o Poxabeca. Todo o asfalto já foi arrancado, literalmente. Essa área ali, a gente pode dizer que era ótima. Existem alguns lugares aí que precisa de restaurar, precisa de conserto. Agora, aquela área ali mostrava para a gente, assim, a grosso modo, não mostrava nenhum problema ali naquela área, não. E se eles estão fazendo isso, com certeza vai faltar para corrigir onde está precisando de corrigir, porque daqui para Fortaleza eles já corrigiram uma grande parte, muito embora a gente saiba que na hora que vem o inverno, aonde eles fazem, aí danifica de novo, todo ano é assim, quando eles fazem, logo em seguida na chuva, já tem a problemática de rachar de novo a pavimentação que eles colocam, e agora é lamentável saber que estão tirando uma área boa para fazer o quê? Que tipo de correção? Eu até quero ver isso aí, para poder a gente trazer para essa casa mais um debate. Obrigado. Vereador Luiz Tomás, uma parte. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela parte, vereador. Se eu lhe dizer, eles montaram um britador, uma fábrica de asfalto lá na Vila Joaquim Moreira. E eles vêm da divisa de lá para cá, eles vêm fazendo vários trechos, fazendo daquele jeito. Eles tiram o asfalto velho e aí com a máquina ela tira e já recolhe o asfalto velho. E aí eles estão fazendo, fizeram aqui mais perto aqui, eles fizeram um trecho que faltava fazer na Vila Joaquim Moreira, dentro da vila até lá, mais para frente, onde já tinha sido feito outro trecho. Fizeram outro aqui, dali do Geraldo Reis, ali para chegar ali perto do Reginaldo, fizeram outro trecho ali, e pegaram ali do postal e estão fazendo esse trecho aqui. Agora, eu não sei, os dois trechos que eles desmancharam lá estavam ruins. O asfalto não dava mais para recuperar. Agora, esse aqui, o senhor Excelência tem razão, porque era um trecho que não tinha
buraco, né? Pelo menos a grosso olhos a gente via que estava andando bem. Mas eles vêm fazendo isso lá da divisa de lá para cá. E aí, pelo menos este trecho da divisa até o Tauá, o cabo pode andar agora que não tem mais buraco. Eles fizeram. Inclusive, aproveitando o seu pronunciamento e a sua colaboração, vereador Luiz Tomás, se a gente perceber em todo o trecho que percorre, tanto da divisa até chegar na capital Fortaleza, eu acho que não é só aqui em Tauá que tem essa raspagem de asfalto, com asfalto que está bom, para querer substituir pelo novo. Isso acontece em vários pontos, e às vezes, até nós mesmo que tem a frequência de usar a BR-020, às vezes você pisa um pouquinho mais o pé pensando que o asfalto está bom, porque você confia na recuperação, quando menos espera, vem um buraco na frente e você acaba correndo risco de alguma coisa. A gente tem que voltar a dizer sobre o nosso DENIT, do estado do Ceará. Ele realmente vem fazendo isso, mas nesse agora, lá onde eles desmancharam os outros trechos, estava ficando ruim. Mas esse aqui não estava. Agora, eu acho que isso aqui, a firma que está arranchada lá, que é uma firma até daquela menina que, não sei nem como é o nome da firma, que é a filha do Roberto. Ela se arranjou lá e botou e montou essa fábrica de asfalto lá. E de britais também. Ela tem uma máquina lá que o cabo chega com a carrada de pedra e ali desmancha, faz a brita na hora. E aí eles vêm fazendo isso, mas ela, até onde eu sei, aqui de Tauá até a divisa, esse trecho ela fez uma concessão aí, parece de 5 anos, para manter ele conservado. Aí ela está terminando de fazer esse trecho. Eu não sei, dizem que ela vai pegar outro trecho daqui de Tauá para fora, mas por enquanto foi da divisa até o Tauá. E ela está fazendo a conservação porque ela vai fazer a conservação, deixar asfalto por 5 anos. Obrigado pela sua colaboração, vereador Felipe Viana. Obrigado pela parte, doutor Hélio. Muitos colegas já falaram aqui, inclusive pegando o gancho de pronunciamento de Vossa Excelência. Às vezes a gente se pergunta, e já debatemos aqui, acho que os vereadores mais antigos também já debateram nesta casa, muito antes da gente pensar em colocar nosso nome aqui à disposição. Há décadas que reclamam aqui, nesta casa, por exemplo, o vereador Luiz Alves sabe muito bem do que eu estou falando. Eu não entendo essa lógica, esse pensamento que para mim é um pensamento totalmente fora da curva, porque eles fazem pequenos trechos, deixam outros trechos, fazem pequenos trechos, aí fazem outros trechos, fazem pequenos trechos, aí fazem outros trechos. Por exemplo, lá na estrada que vai até a divisa, de vez sempre acabo me deslocando ali até as proximidades do Piauí, por conta de alguns negócios, e quase semanalmente passa ali pelo trecho da BR-020. E acaba acontecendo que, por exemplo, lá depois do quilômetro 24, na BR-020, um trecho já foi feito, perto do João da Costa, um pouco mais depois, perto da ladeira também já foi feito, mas outros trechos que precisavam ali de pequenos reparos, é assim, eles fazem, aí param, aí um buraco, 2, 3, aí 500 metros após, 1 quilômetro, outro, aí fazem ali. Aí fizeram agora, o vereador Luiz Tomás sabe, ali naquele trecho ali do café, que também foi feito. E eu não consigo entender essa dinâmica, por que eles fazem daquele jeito. Eles não fazem um trecho, eles têm que fazer de pedaço. Parece que isso é má fé de quem faz, de quem gerencia, eu não sei por quê, porque é histórico, isso não é só um problema recente, é um problema que já se encontra enraizado, porque quem precisa se deslocar até a cidade de Fortaleza, até a capital, por incrível que pareça, eu nunca vi na minha vida uma estrada totalmente recuperada daqui para Fortaleza. Fazem ali, aí com pouco tempo, 6 meses, buraco de novo, onde foi feito buraco de novo, parece que eles gostam de fazer e deixar o buraco para vir fazer de novo. É um absurdo isso. E esse trecho aqui, pegando ali do portal da saída da cidade até a ponte, uma estrada em perfeitas condições, que eu nunca cheguei a ver um buraco ali naquele trecho, muito pelo contrário, nós, como disse muito bem Vossa Excelência, nós precisamos de sinalização. Quantos acidentes nós já tivemos ali, com vítimas fatais, ali entre os portais, e hoje uma estrada totalmente boa, recuperada,
E hoje eles... Não, me sinto envergonhado da forma como essas obras nas rodovias federais são feitas aqui no nosso país, porque não tem limite isso. Parece que querem tirar, por exemplo, um recurso desse, só para encerrar, senhor presidente, é uma revolta mesmo aqui, porque um recurso desse já daria para instalar um redutor de velocidade. A gente vê que é um trecho que não precisa e estão fazendo. E é igual em algumas obras do Estado também, a gente anda por aí, trechos também que a gente vê que não tem necessidade de recuperação, estão recuperando. Eu não entendo não, sinceramente, eu acho isso uma vergonha e uma forma só de beneficiar alguém aí, eu não sei quem, mas sim. Obrigado pela sua... Microfone. Obrigado pela sua colaboração, vereador Felipe Viana. Vereador Adriano Dimas. Obrigado pela parte, vereador. Parabéns pelo tema abordado. E aqui, voltando aqui, eu quero, e aqui nas palavras do Felipe Viana, até quando nós vamos viver sonhando em andar numa estrada digna até Fortaleza? Isso é vergonhoso. Eu tenho 20 anos aqui, após me retornar daqui ao estado, à minha cidade de Tauá, mas nunca andei numa estrada digna para Fortaleza. Sempre tem buracos. E eu me pergunto por quê? Tem um buraco aqui, você passa aqui com 3 semanas, ele está tampando o buraco e tem um vizinho, ele não pode mais fazer. Aí você anda sempre na mesmíssima. Está na hora de resolver, de fazer uma estrada digna, para falarmos assim, vamos à capital em 3 horas de viagem, 3 horas e meia, sempre é caindo em buraco, sempre você vê pessoas trocando pneu estourado, quando acaba de 2 fica no prego. Tristeza. Obrigado pela parte. Obrigado pela colaboração, senhores colegas. Vou passar aqui para outro assunto que quero trazer também à discussão nessa casa. É um tema que ele vai unir saúde, vai unir economia local e vai unir a segurança rural. Como acho que a maioria sabe, tivemos uma reunião recente, na qual estava presente alguns vereadores, sobre exatamente a questão da segurança rural, certo? E o meu intuito de trazer a discussão nessa casa é a importância do selo que hoje nós temos no nosso município Tauá, que, como já está bem divulgado no nosso município, só apenas 2 municípios do Nordeste têm esse selo. Tauá é um deles. Então, eu quero que essa discussão traga aqui, certo, o esclarecimento para a população. Para a população no sentido da importância desse selo, da fiscalização da vigilância sanitária que vai haver no nosso município, para a questão, o que é que ele vai influenciar na questão da segurança rural no nosso município, certo? Então, eu estou trazendo essa discussão no intuito, presidente, até da gente poder convidar o nosso secretário de Agricultura, Paulo Júnior, para ele vir dar esses esclarecimentos aqui para a população. Né? Nós tivemos uma reunião bastante produtiva, bem esclarecedora, certo? Do que vai ser aplicado, mas essas informações ela precisa ser difundida, certo? Precisa passar às pessoas, principalmente a população do comércio, que vai utilizar desses mecanismos, tanto do abatedor. Então, às vezes, já chegaram a me perguntar, doutor Hélio, eu tenho um abatedor lá na Santa Teresa, eu vou poder adaptar meu abatedor para a partir dele sair um selo, sem precisar vir para o abatedor público lá do Castelo? Eu não sei responder. Então, assim, eu acho que seria interessante que a gente pudesse convidar, vereador Luiz Tomás, para esses esclarecimentos, porque no último jogo que teve no estádio, um cidadão me abordou e perguntou, vereador, rapaz, agora eu não vou mais poder vender a minha mantinha do porco quando eu precisar na porta, lá da minha comunidade? Eu disse, não, rapaz, vamos ter calma, porque merece alguns esclarecimentos. Isso vai servir muito contra o roubo de animais que está acontecendo na nossa região.
Eu acho que é uma ferramenta de segurança. Não, esse selo ele não significa só uma identidade, não significa só uma inspeção sanitária, mas também significa um equipamento, vamos dizer assim, um equipamento de segurança na zona do rural do nosso município. E vai querer partilhar, vereador Luiz Tomás? Sobre a pergunta que a pessoa lhe fez, ele pode sim, ele fazendo o abatedor dele lá, que passe por a inspeção e que seja aprovado, ele pode ser feito em todos os distritos. Agora tem que passar por a inspeção, fazer dentro das normas para poder passar. E você tocou num assunto muito importante, porque nós aqui no município de Itauá, vereador, nós estamos de parabéns, porque hoje nós temos o nosso abatedor com SIM e com CISME, que hoje qualquer animal abatido no nosso abatedor, ele pode circular dentro de todo o Brasil. Só não pode ser ainda para exportação, mas dentro do Brasil ele pode circular. Isso foi um ganho muito grande, foi um avanço muito grande para o município de Itauá e aqui para essa região, porque sábado à tarde, teve outra reunião, que eu não sei se você esteve presente, com os donos de frigoríficos, os donos de supermercados. E não houve nem muita constatação por conta deles, porque todo mundo agora quer levar seus animais para bater no mercado. Porque nós temos o supermercado Super Inhamuns, que ele não comprava animais aqui de Itauá. E ele agora, com esse abatedor, vai passar a comprar, porque agora está certificado e eles podem, a rede deles agora pode comprar o boi de Itauá e vender para onde quiser, porque está certificado. Isso foi um avanço muito grande. O município de Itauá e principalmente os criadores vão ganhar muito com isso, porque vai se instalar logo aqui vários compradores de boi, para que daqui eles vão comprar o nosso boi no abatedor e vão levar para onde a carne para as redes das redes de supermercado para todo o estado do Ceará e também para outros estados. E isso foi um ganho muito grande. O Itauá está de parabéns, nós temos que parabenizar através do nosso secretário Júnior e a prefeita Patrícia por ter conseguido, nós hoje ter conseguido, o deputado Domingos Neto, Domingos Filho, nós hoje ter conseguido e nós ter o nosso abatedor com o CISME e o SIM. É exatamente esses esclarecimentos, vereador Luiz Tomás, que eu quero que a população tenha a oportunidade, de um modo geral, né? Então, acho que seria extremamente relevante que o secretário ou alguma outra pessoa competente, né, possa vir dar esses esclarecimentos necessários, porque, assim, a reunião eu fiquei sabendo dos comerciantes, frigoríficos, supermercado, eu fiquei sabendo através dos meios de comunicações. Inclusive, conversei com alguns que estavam presentes na reunião e me relataram o que o senhor está falando. Mas eu creio que é muito maior do que só aquelas pessoas que estavam presentes na reunião. Eu acho que a população, por inteiro, merece esse esclarecimento. Vereador Wellington Urbano. Vereador, só para contribuir também com o seu pronunciamento aí, que é de grande importância para o nosso município, mas é um assunto também muito complexo. É muito importante a gente trazer o secretário aqui na nossa casa para esclarecer. Vou citar aqui um exemplo. Desses marchantes, por acaso, eu vou citar o exemplo lá da Vila do Marruaz. Lá nós temos 3 pessoas que, geralmente, semanalmente, matam animais lá na vila, né, para vender. Como é que vai ficar essa situação, né? Então, todo mundo está apreensivo com essas novas medidas. Acho, assim, o meu entender, acho que tem que acontecer. Agora tem que ver também o outro lado. Um marchante vai trazer um animal lá do Marruaz, lá da Vera Cruz, aqui para o matador, para retornar para a vila, né? Então, isso aí tudo vai ter que ser estudado, uma forma de como as pessoas fiquem mais tranquilas, né? Com essas novas medidas, porque realmente os roubos de animais são muito, muito grandes, né? No nosso município é assim uma coisa estrondosa mesmo, né? Então, fica aqui a minha interrogação. E acho mais do que justo a gente trazer o secretário aqui para poder
fazer esses esclarecimentos. O senhor vai querer dizer alguma coisa, vereador Lúcio Tomás? Não, é só que o município de Itauá vai dar o carro para... Porque a ideia é de cada local ter seu abatedouro. Mas como não tem, enquanto não, o município vai dar o carro para trazer os animais para ser abatidos no abatedouro. Vereador Fulvio Gonçalves. Vereador Hélio, eu fico escutando aqui a história e fico me lembrando aqui de um passado bem recente, que essa casa rejeitou aqui um projeto de requerimento, onde pedia justamente a descentralização desse serviço. Aí, ouvindo aqui o bate-papo, a gente vê aquela história do morder e assoprar ao mesmo tempo, que não é possível. Ou morde ou assopra. Rejeita o requerimento e hoje defendendo o requerimento porque é a iniciativa do Poder Executivo. Olha que ponto. Quer dizer, o parlamento não pode sugerir, nem solicitar uma informação, reprovado de imediato. Aí a iniciativa vem por parte do Executivo, aí é vangloriada. Que o município tem o selo fulano e o selo Betano. Que vai dar o transporte. Vai dar não, já está dando. Nós já sabemos de 2 transportes que fazem essa situação. A gente sabe quem é o titular, quais são as rotas. Isso aí, eu entendo que é até clandestino. Por quê? Onde é que está regulamentado isso? Cheio de dúvidas nos marchantes, nos agropecuaristas, que pretendem ter um suporte lá em cada vila, como foi sugerido, e aí é mais do que necessário que o município venha e que a gente vanglorie a iniciativa do Poder Executivo. O Poder Executivo teve uma boa ideia, não escutou essa casa, nem escutou a rejeição dessa casa ao requerimento que foi formulado. Parabéns. Vamos botar em prática. Como vai ser transportado oficialmente esses animais? Ida e vinda. Qual o suporte que vai ser dado em cada ponto desse que vai ser descentralizado? Quem vai ter que regulamentar o selo A ou o selo B? É o matador? Ou é o município que vai oferecer o ponto de apoio? Várias dúvidas mesmo, e eu fico só escutando e maturando o quanto essa casa depende do Poder Executivo. Infelizmente. Tenho que dizer isso de novo. Infelizmente é dessa forma. Aí a gente fala que a verdade, nós somos os críticos. Não é crítica, não. Isso é sugestão. Quem já disse isso várias vezes aqui, eu vou retornar a dizer. Quem ganha é a população e a própria gestão. Então, um requerimento desse, que é rejeitado uma época e hoje é vangloriado porque é iniciativa do Executivo, faça um favor. Por gentileza. Obrigado, vereador. Vereador Lúcio Só para Tomás. complementar, eu vou dizer que o nosso nobre colega vereador Fulvio ele é mais atenado e está tendo mais informações do que os da base, porque ele já sabe que tem até carros contratados para trazer e levar esses animais. E eu, que sou vereador de distrito, eu não tenho conhecimento de nenhum carro que foi contratado e nem que vai ser contratado. O Hélio também não tem, porque estava indagando aqui. Aí sua excelência não, está com mais privilégio do que os da base. Tem mais, porque já sabe de quem é os carros e nós não sabemos. Vim saber que ia ser contratado os carros na reunião que nós tivemos. Vereador Adriano Dimas. Meu nobre, tema importante. Hoje, com esse selo CISB, que eu quero parabenizar o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, Domingos Filho, isso aí foi uma luta, uma conquista para o município de Itauá. Ou você hoje chega no supermercado aqui, no frigorífico, você compra uma manta de carneiro, você não sabe se ele estava com bicheira, você não sabe se ele estava com caroço. Importantíssimo a aplicação desse matador com esse selo. Por quê? Lá vai ter todo o controle da vigilância sanitária. Então isso vem a engrandecer o município de Itauá, vem a valorizar os proprietários
seus rebanhos, que pode ter certeza que ele vai dar um grande avanço no valor. E eu tenho certeza que enquanto o transporte desses animais para o abatedouro vai ser resolvido, para deixar tudo bem esclarecido para todos. Muito obrigado. Bom, por fim, sobre o mesmo assunto, para poder encerrar aqui minhas palavras, me preocupa, por um lado, da questão como nós estivemos presentes na reunião, desse reforço das forças de segurança voltado para a zona rural, me preocupa um pouco as consequências. Porque hoje nós sabemos, nós temos mais de 50 agentes de segurança municipal. Mas o reforço para a polícia civil e militar é indispensável. Indispensável. Porque se vamos dar atenção à zona rural, essas pessoas que estão lá cometendo esses atos vão procurar outros locais. Provavelmente vão vir para a zona urbana. Então a gente precisa, estou aqui falando novamente, do reforço tanto da polícia civil como militar, para a gente ter um suporte técnico de segurança para que isso não aconteça. Porque se eles for ter que procurar outros locais, que eles procurem outros municípios, que não saiam da zona rural de Itauá e venham para a zona urbana de Itauá, que vão procurar outro município. Mas aqui não. Aqui não. Vereador Érico Lima. Meu boa noite a todos e a todas aqui presentes. Agradecer ao nobre colega vereador pelo à parte. É só para enriquecer, nobre vereador, a sua fala. É um tema importantíssimo. Mas, para mim, é um caso de muita preocupação, porque não adianta. Coibir é uma bela iniciativa, não resta dúvida. Mas, se não mudar as leis, não resolve. Porque eu tenho exemplos de primos meus que quantas vezes pegaram aqui dentro da cidade, o ladrão roubando, levam para a delegacia, chamam a polícia, e o ladrão sai primeiro que eles da delegacia. Você está entendendo? Essa semana mesmo eu procurei alguns juristas, alguns advogados, para a gente tentar entrar com um projeto nessa casa, para punir, para fazer com que os donos de cachorros fossem responsabilizados pelos prejuízos dados aos vizinhos. E as informações que eu tive foi que era inconstitucional, né? E a gente vê isso com preocupação, porque só tem direito quem faz o errado. Como é que você chega com um bandido na delegacia, pegou ele roubando, e ele sai primeiro que o dono do comércio ou do animal? Então, isso é uma desmoralização, eu vejo com preocupação. A gente tenta, tem vontade, mas muitas vezes, vereador doutor Hélio, fica barrado na burocracia. E se não houver uma mudança nas leis que estão aí, é enxugar gelo. Porque a polícia vai para coibir, a polícia vai e prende. No outro dia, na audiência de custódia, está solto de novo. Então, o que é que adianta? Eu vejo com preocupação, são boas iniciativas quanto à questão do selo, quanto outras mais, só um momento, presidente, encerro já, que o município está trazendo. Mas o rebanho de ovino e caprino do município de Itauá diminuiu muito. Eu conheço empresários que tinham 2.000 semoventes numa única fazenda. Hoje não tem nenhum, vereador. Eu diminuí em 1/4 a criação que eu criava. Por quê? Por causa de cachorro, por causa de roubo, mas mais por causa de cachorro. Porque senão você vai virar bandido, aí tem que matar o vizinho. Você vai, traz o dono do cachorro para a delegacia, aí quando chega lá ele diz, não, eu soltei o cachorro. Esconde o cachorro ali por 15 dias, quando pensa que não, o cachorro está fazendo o mesmo serviço de novo. Então é brincadeira. O povo brasileiro tem pagado um preço muito alto, e se toda vida que for para uma eleição as pessoas não souberem, não procurarem se informar das pessoas a qual estão votando, vamos continuar pagando esse preço. Muito obrigado, vereador. Obrigado pela sua colaboração, pela a pontuação do assunto que o senhor
traz a colaboração do meu pronunciamento, vereador Érico Lima. São assuntos também que têm que ser debatidos, e obrigado pela sua colaboração. Vereador Luiz André. Gostaria de contribuir com o pronunciamento de Vossa Excelência, vereador Hélio, e falando da questão que Vossa Excelência falou, da questão do suporte às forças de segurança de Estado, que a gente sabe que as forças de Estado não têm corporação suficiente para estar na zona urbana e na zona rural. E aqui eu recordo de um projeto de lei que este vereador apresentou no ano de 2022, a qual a gente sugeria ao Poder Executivo a fazer uma avaliação se haveria a possibilidade de criar a patrulha rural na estrutura da Guarda Civil Municipal, para dar esse suporte às forças de segurança. A gente sabe que a Guarda Municipal é uma força que protege patrimônio, mas nós temos visto, já tem uma matéria em tramitação no Congresso Nacional, acredito eu que ainda está em tramitação, até transformando as guardas civis municipais em polícia municipal. Então seria um suporte que a Guarda Civil daria às forças de segurança de Estado, no sentido de conhecer a rotina dos produtores, de fazer levantamentos de quem são os meliantes que se envolvem com esse tipo de crime, e o policiamento ostensivo, pois, concordando com o vereador Érico Lima, eu não tenho muita esperança de que somente as câmeras, lógico, não tiro a eficácia dessa ação e de todas que foram apresentadas nos últimos dias, que é um conjunto de fatores que fará com que as coisas aconteçam. Mas essa questão do trabalho preventivo, de prevenir, é muito importante. Por quê? Porque ele citou exemplo, e eu conheço o cidadão que pegou no flagrante, e os policiais levaram os meliantes para essa audiência de custódia em Crateús. Os próprios policiais voltam desmotivados, porque os meliantes, vereador Felipe, chegam antes deles. Então, aqui fica essa sugestão para que o Poder Executivo faça esse estudo, essa análise, se há a possibilidade de criar a patrulha rural na estrutura da Guarda Civil Municipal. E aqui eu quero reforçar que nós tivemos o conhecimento que a patrulha rural que veio da Polícia Militar após a apresentação desse projeto meu em 2022, essa patrulha já foi embora, ela já não está mais aqui em Tauá. Então, era só isso, para contribuir com as suas palavras. Vereador Érico Lima. Bem rápido, vereador. Essa semana, na Bahia, a Assembleia Legislativa entrou com um projeto de lei para punir os donos de cães que chegarem a trazer prejuízo para os criadores. E eu só acredito que tem como se mexer com o bolso. Se for com leis duras, que você mexa com o bolso do criador, para ele saber da responsabilidade que ele tem. Então, na Bahia, entrou um projeto de lei pela Assembleia Legislativa. E eu tenho pesquisado e procurado informações quanto a isso, mas acredito que aqui por Tauá, não por essa casa, nós vamos poder trazer essa lei somente pela Assembleia Legislativa do Estado. Obrigado pela colaboração de senhores vereadores, tanto o Érico Lima como o vereador Luiz André. E sobre a questão da patrulha rural, é exatamente esse intuito que eu peço aqui o reforço das nossas forças de segurança, seja da Polícia Militar. Porque, como o senhor relatou, existia, mas não existe mais. Antes, eram 4 equipes de segurança da Força Tática. Hoje, nós só temos 2, para dar suporte a 8 municípios. 8 municípios. 8 municípios. 8 municípios. Então, vereador, não tem a mínima condição, humanamente, não tem. Certo? Não tem como, até para você fazer escala fica quase impossível. Alguém vai ter que ficar sofrendo uma semana assim, outro não. Então, nós temos mais de 50 agentes de segurança municipal aqui no nosso município. São poucos municípios do estado do Ceará, ou quase nenhum, que tem a força municipal que o nosso município tem, Tauá, que o vereador Luiz Tomás estava presente na reunião, que agora vai vir
armamento pesado, fuzil, 12, munição, vai chegar para as guardas municipais do nosso município. Mais de 18 mil munições vai chegar para o nosso município. Mas a gente precisa das forças de segurança do Estado, porque só o município não tem como. Não tem como. Eu acho que até certo ponto a legislação não permite a atuação do município. Vou passar a parte ao vereador Felipe Viana. Obrigado pela parte mais uma vez, doutor Hélio. Serei breve aqui. Em relação aos danos causados por animais, por cachorros, o Código Civil ele é bem claro nesse sentido. Inclusive, boa iniciativa, senhor presidente, a ideia de Vossa Excelência. Mas aqui vem aqui, por exemplo, o artigo 402 do Código Civil, o artigo 936 do Código Civil. Ele diz o seguinte: o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar a culpa da vítima ou força maior. Qual é o nosso maior problema? A prova desse dano, né? Por exemplo. Então, senhor presidente, aqui, eu acho que poderia ser muito mais interessante a gente criar uma obrigatoriedade no projeto de Vossa Excelência, porque é um projeto muito importante para combater isso. E ainda só assim, continuando, tem aqui as questões das indenizações, e temos também aqui, doutor Hélio, em relação ao furto de animais, né? Que é o artigo 155, parágrafo 6º, em 2016, houve a inclusão do parágrafo 6º, que a pena passou a ser de reclusão de 2 a 5 anos. Mas o que é que acontece? Quando você pega aqui uma pessoa furtando um animal, a pena dele é até 5 anos. Então, de certa forma, ele ficará em regime aberto muito bem, como o doutor Fulvio sabe disso. Os colegas advogados, o doutor Genival, sabem muito bem disso. E por isso que acaba batendo e voltando na audiência de custódia. Mas em relação, vereador Chico Neto, o projeto de Vossa Excelência, eu acho que seria uma forma muito preventiva, melhor ainda, doutor Hélio, a gente fazer a chipagem dos animais. Por quê? Hoje nos cavalos nós temos a chipagem dos animais. Então você consegue identificar que aquele cavalo que foi chipado, você não consegue que o chip seja um GPS, né? Você não consegue localizar um animal, ele chipado, como se fosse um GPS. Mas se a gente fizer aqui a microchipagem ou a chipagem desses animais, cadastrando o tutor, chipando ele, a gente consegue, de certa forma, quando pegar o animal aqui no campo, se aquele animal é quem está provocando a morte naquele rebanho, quando o animal for capturado, ou dependendo do animal abatido, mesmo assim você consegue passar e obter as informações do tutor do animal. Então a gente também pode buscar essas informações e, claro, fazer o cadastro desses animais na zona rural do município de Itauá e também aqui na cidade até em relação à fuga, né, de animais e tudo. Então a gente pode fazer com que isso realmente seja, a gente tirar o lado, que eu perdi aqui, eu enganchei aqui, eu desconcentrei, e que a gente possa utilizar para também, por exemplo, no caso de animais perdidos, né? Eu sou o dono, não, um animal chipado, microchipado, você já consegue ali pegar as informações do tutor e também fazer a entrega para ele. E também, é claro, indicar aqui as responsabilidades pelos estragos causados no caso desse animal. Obrigado pela colaboração, vereador Luiz Felipe Viana. Isso aí também foi até discutido, o amigo Vone levou um assunto por um experimento, né, que seu sobrinho, se eu não me engano, foi, Vone, que você relatou lá na reunião que nós tivemos em relação a essa chipagem. É um ato que tem que acontecer no nosso município em todos os sentidos, né? Como a reunião também relatou, a parte da chipagem, a parte de câmeras que vai ser colocada em todo o município de Itauá, não é só sede, é em distrito, certo? Resolve? Não. Mas já é alguma coisa. O ruim é a gente ficar de braços cruzados, esperando as coisas acontecer. E por fim, presidente, eu gostaria de parabenizar a equipe. Vereador Fulvio Gonçalves. Só fazendo um complemento nas palavras do vereador Felipe Viana e nas suas palavras.
Questão da microchipagem. Nós vamos se esbarrar aqui num grande problema. Essa casa aqui já vetou um projeto porque não poderia fazer isso. A microchipagem. Segundo a casa, representa despesa por poder público. E aí? Nós vamos aguardar pelo Poder Executivo? Até quando? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, se não pôde, no projeto, onde a gente estava pedindo a chipagem, a microchipagem para determinadas categorias, e se veio necessário essa situação, o problema vai emplacar dentro dessa casa. Mãos amarradas, precedência. E aí é onde a gente tem que ter cuidado na hora que a gente vai votar, dar um parecer e avaliar não só o momento, o futuro. O futuro a Deus pertence. Mas coincide às vezes com o passado. Só para relembrar a que ponto nós estamos chegando. Nós estamos engrenando a engrenagem. Infelizmente. Obrigado, vereador. Então, para finalizar aqui minhas palavras, eu gostaria de parabenizar a equipe SAS Team de Jiu-Jitsu pela realização do grande campeonato que aconteceu neste domingo no nosso município de Itauá, com mais de 10 cidades presentes ali na Praça da Juventude da Aldeota, organizado pelo professor Magno, da equipe SAS Team de Jiu-Jitsu, com o apoio da Prefeitura Municipal de Itauá, na qual eu parabenizo a nossa prefeita, a doutora Patrícia, a vice-prefeita, a doutora Fátima, o apoio que vem dando ao esporte de Itauá, através da Secretaria de Esporte e da Liga Tauaense de Desporto. Boa noite a todos. Convidar o vereador Fulvio Gonçalves para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, só como fui citado rapidinho aqui, em relação, eu propus uma sugestão, e não que a gente pudesse colocar em votação a sugestão, e que o executivo mande de lá para cá. Só aqui a devida observação. Boa noite, senhores colegas. Acompanha. E foi justamente isso, vereador Felipe, que eu disse. Nós vamos ficar de mão amarrada, esperando o Poder Executivo. Se tem interesse ou não, o tempo vai dizer. Eu vou começar a minha fala, e aqui eu quero dizer que já estava com saudade dessa tribuna, mas é muito bom, às vezes, a gente observar as andanças, tanto dentro quanto fora dessa casa. E eu vou começar com uma caminhada que eu fiz no mercado, no novo mercado. Ficou bonito? Ficou. É uma estrutura boa? É. Pode ser reparado ou modificado alguns pontos? Deve. Fique no segundo nível do mercado. Veja o calor. Senti na pele. E ouvi as reclamações dos permissionários sobre isso. A ventilação. O projeto parece que não olhou para esse sentido. E aí as pessoas ficam lá dentro, no calor. Segundo ponto, que precisa ser modificado com urgência. E aqui eu espero que o vereador Marcos Caracas, nosso secretário, esteja ouvindo. Gente que mexe com a moda, roupa, bazar. Lá em cima, misturado com os restaurantes. Aí eu vou lá e pergunto, a senhora está satisfeita com o local? Não, não é o local apropriado. O local apropriado é lá no centro de negócio, onde eu estava e não estou mais. Quanto é que a senhora está pagando por esse box? R$221 por mês. Quanto é que a senhora apurou hoje, no dia de hoje, terça-feira, 13h40 da tarde? R$10. Jamais uma pessoa como essa vai conseguir pagar a permissão. Aí eu vou voltar alguns meses. Um requerimento onde eu solicitei um estudo onde o município pudesse subsidiar esse reinício dentro do novo mercado. Está lá. Problema de ventilação, segundo ponto.
o permissionário sem apurar nem o valor da permissão, R$ 221. Então, se faz necessário uma mudança já para ontem. Essa é a minha primeira fala. Segunda fala. Vamos aqui pela Sherman. A área de caminhada, de corrida. Você não vê uma lixeira. Não se enxerga um coletor de lixo. E o lixo no chão. A CE é estadual. Mas a pista é responsabilidade do município. Ela vai ter que providenciar urgente a coleta de lixo. E aqui eu não estou falando só de embelezamento do local, não. Eu estou falando de meio ambiente. De cuidado com o meio ambiente. Essa é outra sugestão. Vou agora lá para Santa Teresa. Estou lá na terça-feira à tarde, aí chegam 3, 4 pessoas e diz: estamos sem médicos. PSF 1. Eu digo: o que foi que houve? Não sabemos. Não sei se o médico tirou férias ou se realmente não tem médico em definitivo. E a população lá precisando do atendimento. Secretaria de Saúde, se estiver me escutando, médico PSF 1 do distrito da Vila de Santa Teresa. Urgente também. Está faltando médico. Vereador Fúvio. Pois não, vereador. Não sei lhe dizer se é oficial, mas já ouvi os comentários que o médico que estava no PSF da Santa Teresa, ele pediu para sair, iria ficar até o final desse mês, e quando fosse no dia 1º de outubro, já teria outro médico contratado. É uma informação extraoficial, ok? Ok. Vamos regularizar essa situação. Estado de Gerardão, em frente à portaria, onde a gente vai ter o acesso ao estado. Ao entrar, a gente vê uma cadeirante com dificuldade de acesso. E aí eu vou olhar as calçadas. Não tem rampa, não tem uma rota de acesso, sequer uma sinalização. Eu vou reclamar em nome dessa cadeirante, que pediu até para dizer o nome, mas eu não gosto de dizer. Acho que a minha fala já é o suficiente. Uma rota, uma rampa e sinalização em frente à portaria. Para dar acesso a essas pessoas que querem ir ao estado. Está tão legal. Momento agradável, de conversação, de reencontro. Então, é uma outra sugestão. Dia 30. Pois não, vereador Luiz Tomás. Só porque, antes de Sua Excelência passar para outros assuntos, quando você falou do mercado público, no dia da inauguração, a prefeita Patrícia fez a visita dentro do prédio do mercado público e ela viu que realmente tinha ficado uma parte sem ventilação, sem ar-condicionado. E imediatamente, lá na hora logo, ela disse a todos os pensionistas que estão lá dentro que ia mandar fazer um projeto para botar ar-condicionado no mercado todo. E isso está sendo feito. Você sabe que o público não é... que deveria ter sido... Esse cuidado era para ter sido feito, era quando estava fazendo o prédio. Mas já que não foi feito, está fazendo agora e vai ser feito. Enquanto a Avenida Sherman, realmente o senhor está constatando esse problema que não tem lixeira e eu vou levar para a prefeita. Mas a avenida, há de ver que o senhor vê que está ficando bonita, não está bem, bem cheio de árvore, plantando todos e está ficando muito bonita a avenida, não é? E vai ficar, se Deus quiser. Lá no mercado eu tinha até uma sugestão mais simples, mais barata. Sei lá, tirar o janelão e colocar um toldo pelo lado de fora para proteção do sol. Seria uma sugestão, mas o ar-condicionado seria muito mais bem-vindo. Eu até parabenizo a gestão. Foi muito mais além. Ok, então vamos lá. Dia 30 de setembro. Amanhã, quem quer pagar a cota única do IPTU com descontozinho, é até amanhã. Aí a gente pega os
os documentos de arrecadações municipais, os DANs. Compara com 2024. Eu vou dar dois casos aqui. Um de 615,06 pulou para 1.090,45. 60% de aumento. O outro, de 1.124 para 1.281. 24% de aumento. Vou fazer a média, somar os dois e dividir por 2. Continha simples, uma média, 37,52. Por quê? Pelo que eu saiba, aqui não passou nenhuma atualização da planta genérica de valores. PGV. Não passou. Houve tanta valorização assim no valor venal desses imóveis. Aí algumas pessoas estão me perguntando o seguinte: eu posso questionar? Pode não, deve. Deve. Porque não se justifica um aumento desse de quase 60% sem uma aplicação de um recurso público na via, por exemplo, um melhoramento. Mesma coisa que estava em 2024, está hoje. E o aumento do IPTU. Bom, estava defasada? Não sei. Aqui a gente só sabe das coisas depois. Estou falando hoje. Daqui 60 dias, quem sabe a gente vai ter a resposta. Aí vamos lá. Estou falando da média de aumento. Aí quando a gente vai lá para o aumento do servidor, 4,89. Qual a diferença? 7 vezes menor. O que mostra que a gestão quer arrecadar e não pagar, obviamente. Ficou claro. A gente questiona aqui o aumento. Não, está dentro da inflação. Nem aumento nem reajuste é uma revisão. E é uma obrigação. Reajuste não, mas revisão sim. Já, vereador Luiz, só para não perder o raciocínio. Aí, o IPTU, houve um aumento de alíquota? Não estou falando isso. Estou falando de aumento na base de cálculo. E esse aumento mexendo com o bolso da população. Que vem reclamar para mim e eu dou a minha justificativa técnica, não é nem política. Nem disse, falei nem política, mas disse, olha, não sei se é legal esse aumento. Então, se não é legal, questione, entre com requerimento administrativo, peça a demonstração de como se apurou aquela tributação. Então, o que a gente está querendo aqui é mostrar que a gestão ela tem que ter um olhar igualitário na arrecadação. Não está tendo equilíbrio fiscal? Já foi dito também aqui nessa casa. Aí a gente vai lá para o CAPAG. Município de Tauá, nível C, o pior nível de pagamento. CAPAG. Quem está dizendo não é o vereador Fulvio, não. Está lá no site oficial. Tauá, nível C. Vou repetir. É o pior nível de pagamento. Pois não, vereador Luiz Tomás. Não, se eu lhe dizer com referência ao aumento do IPTU, uma pessoa também me procurou e eu fui lá no setor saber por que tinha tido esse aumento. Eu não estou dizendo que é o caso das pessoas que procurou sua excelência, mas ele estava lá com um prédio feito, um prédio de um valor bem elevado, mas estava como se fosse um terreno. Quando teve a fiscalização, viram que no lugar do terreno tinha um prédio. Aí, por isso é que teve a elevação. Estou falando do caso que eu fui ver lá. Não estou dizendo que os mesmos casos de sua excelência, mas esse caso foi assim. Estava lá como se cobrando o IPTU no 2024 de um terreno. E aí, no caso, quando foi a verificação, tinha um prédio de um valor bem elevado. Aí, por isso é que esse caso que eu levei teve um aumento, de acordo com o prédio. Para finalizar, eu vou falar sobre o que eu acho que todos aqui sentem na pele. Eu acho que todo mundo aqui já foi abordado com ou uma criança, ou um jovem, ou um idoso, e aí eu peço o tempo regimental, presidente, no sentido de uma ajuda na compra de um óculos. Acho que todos já passaram por isso. Essa semana eu passei por uma criança.
Criancinha, acho que tinha 5, 6 anos aquela criança. A mãe desesperada porque o filho está com problemas visuais, e que não tem dinheiro para comprar um óculos. Isso está representando uma problemática enorme nos estudos dessa criança, no desempenho dessa criança. E aí veio a ideia. Vamos sugerir ao município o programa Óculos Solidário, o programa Óculos Tauá, seja qual for o nome. Mas a oportunidade para essas pessoas de baixa renda, seja jovem, seja criança, seja idoso, ter esse acesso, essa inclusão social. Eu vou relatar aqui uma situação que eu fiz lá no começo do ano, e eu nunca falei sobre isso, vou falar agora. Indicação 507/2025. Emendas impositivas. Eu fui até criticado, olha. A pessoa critica sem nem saber o que a gente está com a intenção. É como se a gente tivesse a obrigação de tirar o dinheiro do bolso. Dizer para a população que o vereador ele não mexe com dinheiro público. Não mexe. Se tiver a oportunidade de uma emenda impositiva, que eu já vi que não, resposta está com mais de 3 meses e nada de resposta, mas uma emenda impositiva é justamente para isso, não é para investir com contratação de pessoal, não. É para investir em saúde, em educação, a gente fazendo uma prestação de conta, sendo de forma transparente, a gente ajudar uma pessoa como essa. Uma pessoa como essa chegar lá, sei lá, na Secretaria de Ação Social pedindo óculos, vai levar um não. E o vereador, com a sua emendazinha impositiva individual, de forma equitativa, que dá para Pedro 2, isso é de salutar importância para a gente ajudar esse tipo de pessoa. Então, a indicação 854/2025 visa tão somente melhorar a qualidade de vida das pessoas, o enxergar um sentido importante das pessoas e que muitos estão com a situação comprometida. O município está arrecadando bem. Dei vários exemplos aqui já dentro dessa casa. Vamos tentar fazer esse plano, vamos tentar atender essas pessoas, as vulneráveis, aquelas lá do cadastro único, aquelas que realmente não têm condição. Quem tem, vai fazer o seu financiamentozinho do seu óculos. Quero agradecer a atenção de todos. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, Questão de ordem, a palavra, vereador. Se não tiver mais nenhum inscrito, e se Vossa Excelência puder me conceder a inscrição para me falar rapidamente aqui desta bancada, eu agradeço. Concedido. Pode falar. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o público que se encontra aqui presente, a todos os vereadores, aos servidores da casa. E aí, senhor presidente, o que me fez resolver se pronunciar é que chegou uma demanda de munícipes e eu não poderia deixar de falar da necessidade que há de haver uma programação para a implementação de sinalização, inclusive com controle de velocidade, informando aos condutores de veículos sobre o limite de velocidade da rua, da Avenida Coronel Vicente Alexandrino de Souza, no bairro Tauazinho. Pois com a execução de boa parte dos serviços da nova pavimentação em piso intertravado, nós observamos que faltam alguns elementos essenciais, inclusive a sinalização, essa ausência pode encorajar a aceleração, permitindo que alguns condutores desenvolvam velocidades incompatíveis com a segurança, inclusive podendo anular os benefícios que chegaram para aquela via, gerando um risco maior de acidentes, conforme podemos comprovar com os últimos ocorridos. Então, para resumir, a nova pavimentação sem a sinalização
e sem o controle de velocidade, associado ao estreitamento da via por conta dos serviços das calçadas e das infovias, aumenta o risco de acidentes graves devido à falta de orientação e a permissão de grandes velocidades, podendo ocasionar perca de controle, a dificuldade em manobras, o desrespeito às regras de trânsito e, consequentemente, o aumento no número de acidentes. Então, diante disso, essa é uma situação que precisa ser resolvida com urgência para que possa evitar possíveis acidentes que possam vir se repetir. Inclusive, nós temos conhecimentos que já houveram acidentes até com vítima fatal. Então, a gente faz esse registro dessa reclamação, dessa demanda que nos chegou através de munícipes. Então, a gente reforça para que o setor competente procure viabilizar o mais rápido possível uma sinalização, mesmo que não tenha sido ainda concluído os serviços da nova pavimentação. Agradeço, desde já. Obrigado. Questão de ordem, com a palavra o vereador Presidente, eu queria só aqui, presidente, eu fiz uma indicação aqui, eu fui procurado por alguns servidores da fábrica de calçado, a questão da iluminação pública, do acesso do bairro São Geraldo, Manuel Alves Mota, até a fábrica de calçados, no quilômetro 20, se eu não me engano. Quilômetro 2, são 2 quilômetros. E eu procurei até o secretário Cosme, e ele, por sinal, me passou do melhoramento que já fez nas laterais, o desmatamento, alguns trechos, ele, junto com o secretário de Agricultura, usou o trator de esteira para fazer o melhoramento, na questão de umas pedras que tinham, as coisas. Enfim, a gente queria só reforçar aqui, da gestão, a questão da iluminação pública, que ali tem um acesso muito grande de transporte de gente, que faz aquele percurso ali, a partir das 17 horas até a alta madrugada. Obrigado, presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito fazer da tribuna, passaremos à ordem do dia com votação das matérias. Em discussão, o projeto de legislativo número 84/25, de autoria do vereador Fulvio Gonçalves, insere no calendário oficial do município de Itaú, no município do Terço dos Homens, e adota outras providências. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Fulvio. Presidente, o parecer está ok? Tá com os parecer favorável. Favorável? Pronto. Esse projeto, ele é oriundo de uma conversação com pessoas que participaram dos Amigos do Terço. Isso começou lá na era Padre Maurício. Reunião todas as quartas, momento de oração, de fé, que é disseminado, tanto nos estabelecimentos católicos, quanto nas comunidades. Então, eu presenciei já esses, hoje, não mais Amigos do Terço, mas sim Terço dos Homens, mas que é a mesma coisa, e perguntei qual era a estrutura que o município oferecia a essas pessoas. Se tinha um transporte, porque não é justo sair de Itauá, por exemplo, lá para o Tiassol, que foi onde eu encontrei, e ver esse povo arcando com o próprio dispêndio do transporte. Então, aqui eu vou deixar uma sugestão para o município. Olhe para esse povo. O projeto está falando de outra coisa, mas eu estou pedindo que o município tente olhar para essa situação. Momento de fé, de oração, formação cidadã, onde as pessoas elas se aproximam de Deus. E se aproximar de Deus, quem tem Deus no coração, sabe o quanto é bom. Sabe que pode ir bem mais longe, até dos seus próprios sonhos. Então, dia 8 de setembro, por quê? Porque foi a primeira movimentação em relação a essa questão dos Amigos do Terço. Foi através do Frei Peregrino. E daí, colocar essa data no calendário oficial do município, onde o município possa oferecer uma estrutura
de celebração, de fortalecimento dessa situação, para que as pessoas tenham mais, façam mais adesão ou adesões nesse movimento. Então, a gente quer reconhecer essas pessoas, esses homens, com esse projeto, e que entre no calendário oficial do município para que a gente tenha o fortalecimento da oração e da fé, tanto na igreja quanto nas comunidades. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Votação aberta. Luiz Alves. O Érico Lima. Finalizada a votação. Aprovado o projeto, 11 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Senhores vereadores, eu tenho aqui 3 requerimentos. O requerimento 84, de autoria do vereador Hélio Castelo. Tem o requerimento 85 e o requerimento 86. Eu vou colocar os requerimentos aqui em bloco. Presidente, gostaria só de destacar o requerimento 84. Foi um requerimento que já foi feita indicação aqui dessa casa. Creio que também deve ter até algum projeto de lei, se eu não me engano, envolvendo esse assunto. Que esse requerimento da minha autoria, número 84/2025, enviando para o Poder Executivo para ver a viabilidade técnica da recuperação e da revitalização da Casa de Farinha do Olho da Aguinha. Na última quarta-feira se encerrou-se a farinhada daquela localidade e, conversando com algumas pessoas que participam, né, daquele momento cultural do nosso município, daquele momento até da história do município de Itauá, fiquei um pouco preocupado, porque principalmente os mais antigos já começaram a me relatar que estão pensando a partir do próximo ano não participar mais. E assim, fica um pouco assim até desestimulado, né, até os jovens que fazem parte dos familiares, para a manutenção daquela cultura, né, daquela farinhada. E me preocupa muito dessa farinhada ela ficar simplesmente na história de Itauá, que hoje é uma cultura viva e ela simplesmente só vai poder ficar na história se não tiver a continuidade dessa tradição. Então, estou enviando aqui mais um requerimento relacionado, já fiz no passado pedindo a reforma dessa casa de farinha e agora é mais um requerimento pedindo um parecer técnico, vamos dizer assim, certo? Para que essa reforma seja feita. Presidente, vereador Hélio, só informar a essa casa que o município respondeu um requerimento sobre a questão da casa de farinha e sobre a questão dos engenhos, né? Um levantamento. E segundo a resposta, o município está fazendo esse levantamento. E com esse levantamento, que políticas públicas, mesmo a gente sabendo do caráter privado dessas situações, mas que indiretamente chegue algo para esses eventos. Fortalecimento, para não deixar morrer, em outras palavras. É importante. Uma farinhada dessa para a serra movimenta as pessoas compram o seu beiju, a sua tapioca. E é bom. E não tem coisa melhor que um café ou Coca-Cola, né? E aí gera renda. Esse povo está trabalhando, trabalho digno. Então essas pessoas elas não podem ser esquecidas. Tá certo? Então, parabéns ao município. Olha o vereador Fulvio elogiando, viu? Parabéns ao município pelo levantamento que está sendo efetuado em relação aos engenhos e às casas de farinha do município de Itauá. Obrigado, vereador. Eu gostaria até de registrar que eles tinham matéria-prima até para continuar, se quisesse. Só que as condições estão um pouco precárias, então eles devem resolver por parar, né, na data da última quarta-feira, exatamente pelas condições físicas do prédio. Não havendo mais quem queira discutir, em votação os 3 requerimentos, 84, 85 e 86, de autoria do vereador Hélio Castelo.
Porque não... Encerrada a votação. Aprovados os 3 requerimentos de autoria do vereador Hélio Castelo. 12 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Com a anuência dos vereadores, colocarei em bloco a votação da moção de pesar número 1110/25. Alguém que queria encaminhar alguma moção separada? Em votação a moção de pesar. Encerrada a votação. Pode pegar. Aprovado, 3 votos favoráveis, nenhum contra, nenhuma abstenção. Em votação as moções de congratulações número 1101, 1102, 1104 a 1109, 1112 a 1117/25. E a moção de louvor número 1111/25. Em votação. Presidente, eu gostaria de destacar a moção de congratulação 1118, que referente ao aniversário do Edilson Júnior, que se passou dia 25 de setembro. Para quem não conhece, o Edilson Júnior, ele é filho do Edilson da Granja, mais conhecido como Edilson da Granja e da Dona Ofélia. É uma criança que eu tenho uma amizade com a família, é meu paciente, certo? Meu paciente do meu consultório particular. E assim, eu admiro muito, né, aquela família pela luta que eles fazem, né, pela existência da vida do Edilson Júnior. Então, gostaria de destacar essa moção de congratulação. Com a palavra é do Genival Coutinho. Presidente, obrigado pela palavra. Antes de finalizar aqui a sessão, presidente, eu gostaria de fazer um convite especial a todos os novos colegas vereadores, também como população em geral, que nos acompanha, que agora, dia 3 de outubro, na sexta-feira, às 19 horas, na Praça da Juventude, ocorrerá o evento da 3ª edição Cê é Doido Homem, que é com relação aos capoeiristas aqui da nossa cidade que estão organizando o evento. E eu gostaria de fazer esse convite especial a todos os novos parlamentares, como população em geral, para que possa se fazer presente lá na Praça da Juventude no evento. Aprovadas as moções de congratulações, 3 votos favoráveis, nenhum contra, nenhuma abstenção. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.